Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz em nome de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho, Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meirelles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje, dando aquela continuidade interessante na nossa série de vídeos referentes ao casamento. Falaremos no dia de hoje um pouco sobre o Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 19, uma passagem maravilhosa que mostra que os fariseus tentando fazer com que Jesus tropeçasse em algumas de suas palavras, mas Jesus mais uma vez demonstrando toda a sabedoria e todo o entendimento do Senhor. Vamos lá comigo. Mateus 19, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Quando acabou de dizer estas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: Então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: Se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: Nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Olha que interessante. Aqui, os fariseus tentam colocar Jesus à prova. E eles fazem uma pergunta capciosa para ele. E aqui, é permitido o homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? No Antigo Testamento, mais especificamente, no livro de Deuteronômio, capítulo 24, Deus deu uma permissão, sim, para o povo de Israel, através de Moisés, para se divorciarem. Que diz o seguinte, Deuteronômio 24, a partir do versículo 1, que diz o seguinte, Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou, se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Então aqui a gente vê que no Antigo Testamento, Moisés havia colocado, lógico, com a permissão de Deus, com a vontade de Deus ali, dado esta autorização, se caso algum israelita quisesse se divorciar de sua esposa, ele daria a carta de divórcio para ela e ela ficaria livre para se casar com outra pessoa. Porém, se caso o segundo marido dela morresse, ou se ela se separasse, ela não poderia voltar com o primeiro marido.
Era mais ou menos isso aí que era o dispositivo da lei de Moisés daquela época. Mas aqui, quando os fariseus eles arguíram Jesus referente se era permitido se divorciar ou não, Jesus respondeu com o princípio, com o mandamento raiz. Jesus respondeu aqui no versículo 4, voltando em Mateus capítulo 19, versículo 4. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Então aqui Jesus ele está o quê? Revigorando, revitalizando o mandamento principal que eles haviam esquecido. Ele havia dado aqui uma lembrança para eles. Vocês não leram aqui em Gênesis, lá na Torá, nesse livro aí que vocês tanto aí negligenciam, vocês preferem muito mais as suas tradições à vontade de Deus, mas vocês não lembram que naquele princípio, quando Adão e Eva estavam no Éden, no princípio, Deus, o Criador fez homem e mulher e disse: por essa razão, homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é o casamento. Este é o casamento aos olhos de Deus. Para você se casar aos olhos de Deus, você não precisa assinar um termo lá no cartório que você casou. Você não precisa, sei lá, dar 3 cambalhotas e depois falar um sim para sua esposa. Não. O dispositivo que Deus deixou desde o princípio é: se você quer se casar aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo, aos olhos de Deus, você tem que deixar as abas do pai e da mãe e se unir à sua mulher com uma união de amor, de cumplicidade, de vontade. Um e o outro tem que ter vontade de realmente se tornar uma só carne com você. Simples assim. Se você fez isso, você já está casado aos olhos de Deus. Você não precisa ir para um cartório assinar alguma coisa. Você não precisa ir para a igreja falar um sim na frente de um padre. Você não precisa. A palavra de Deus é bem clara nisso aqui. Jesus aqui falou: por esta razão o homem deixará pai e mãe, sair da aba do pai e da mãe e se unir à sua mulher. Um elo de amor, um elo de cumplicidade, um elo entre homem e mulher, ambos querendo se tornar uma só carne. Este é o casamento. Este é o casamento aos olhos de Deus. Obviamente que depois que nós casamos, óbvio que é interessante, é necessário que você, depois que você realmente tem essa vontade de se tornar uma só carne com a sua esposa, que você vá no cartório, assine um papel lá, mas isso não quer dizer que você está casado aos olhos de Deus. A única coisa que faz você estar casado aos olhos de Deus é realizar o mandamento, o dispositivo que Deus colocou desde o princípio. Você não vê Adão e Eva lá passando no cartório lá e assinando alguma coisa: ah, estamos casados, ah, feliz casamento para nós. Não, eles simplesmente se juntaram. Obviamente, Adão e Eva só tinha Deus como pai, mas não tinha mãe. Mas eles se juntaram com uma aliança de amor, sabendo que eles iriam se tornar uma só carne, e então se casaram. Como é o casamento desde o princípio? Desde o princípio o casamento é assim. Vamos lembrar que quem instituiu o casamento não foi homem, não foi mulher, foi o Senhor. Então, este é o casamento para Deus. Então, se você quer se casar perante Deus, saia da aba da sua mãe e do seu pai e se una à sua mulher com um compromisso de amor diante de Deus, e Deus comandando o casal. Este é o casamento. Agora, obviamente, se você quer que o Estado, ou a sua cidade, o seu país reconheça que você é casado, você também tem as leis civis para você cumprir. Óbvio, mas perante Deus você não precisa assinar nenhum tipo de contrato. O contrato é você sair da aba do seu pai e de sua mãe e se unir à sua mulher, formando-se assim uma só carne. Aqui no versículo 6, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. O casamento faz as duas pessoas se tornarem uma. Por isso que o divórcio, para Deus, é algo tão triste.
Porque assim, o que Deus uniu, aqui ele fala, portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Depois que você casou, se você quiser se separar, é a mesma coisa que você quiser tirar um braço seu, tirar uma perna sua, vai tirar um pedaço não, vai tirar metade de você. Olha só, que coisa horrível diante de Deus. E aqui no versículo 7, olha só que eles perguntaram, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Olha só, eles queriam pegar Jesus bem nisso aí. E aí Jesus falou assim, Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Olha só, por conta da dureza do coração dos israelitas daquela época, Deus permitiu que Deus colocou esse dispositivo através de Moisés, melhor dizendo, por conta da dureza do coração deles. Por conta disso, por conta da dureza de coração de vocês, a gente colocou Deus colocou esse dispositivo aí. Mas no princípio não era assim e hoje também não é assim. No Novo Testamento, quando a gente vai ver, não vai ter nenhum tipo de carta de divórcio como tinha no Antigo Testamento. A gente vai ver direitinho essas passagens aí para a gente conseguir entender a vontade de Deus. Mas o casamento ainda é o mesmo, desde Adão e Eva até os dias atuais. Portanto, a gente tem que entender que quem instituiu tudo isso foi Deus e Deus é quem dá as regras. O homem não pode legislar nas coisas de Deus. Ele tenta legislar, mas toda vez que ele tenta legislar, algo acontece de ruim. E aqui no versículo 8, Jesus responde, no versículo 9, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Aqui, imoralidade sexual, no grego, quer dizer a palavra porneia, que quer dizer relações sexuais ilícitas. Alguns historiadores, alguns estudiosos acham que essa passagem até foi adicionada. Não estou falando que foi ou que não foi, mas alguns acham. Por quê? Porque por conta, imagina só, Deus ele é um noivo que foi totalmente desrespeitado, a sua noiva é uma noiva adúltera, é uma noiva que realmente fez o mal para o seu noivo, mas ainda assim, Deus ele perdoou através de Jesus. Ele perdoou a nação de Israel, tanto que Jesus veio tanto para a nação de Israel quanto para o povo gentil, para nós também. Por isso que eles ficaram tão melindrosos, porque eles queriam Jesus só para eles, eles queriam um rei só para eles. Mas quando eles perceberam que o rei deles também era o rei dos gentios, eles ficaram melindrosos. E aí eles não aceitaram Jesus por conta disso, porque eles queriam Jesus só para eles. Eles próprios, o povo de Israel daquela época, era o povo de Deus. Eles não suportavam, eles não suportariam a ideia de ter uma comunhão com nós gentios. Mas Jesus, ele mostrou que mesmo depois do povo de Israel ter se deturpado, Jesus ainda veio para eles e veio para nós também. Mas eles ficaram melindrosos. Então, quando a gente vê essa passagem aqui, que mesmo apesar dos males que o povo de Israel fez com Deus, Deus ainda perdoou. Então, aqui, Deus com certeza, se caso acontecer alguma imoralidade sexual no seu casamento, Deus ele quer que você perdoe o seu cônjuge de coração, se caso ele se arrependeu de coração, para você manter o seu casamento, manter o seu amor e você fazer exatamente aquilo que Deus fez por você, porque você também é um adúltero, mas Deus te deu o perdão. E aqui, no versículo 11, para a gente finalizar, Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim, outros foram feitos eunucos pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então aqui é um dispositivo que mostra que se você não aceita isso aí, fique solteiro. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com o seu bom procedimento, compartilhe ele com a sua vida. Falaremos mais nos próximos vídeos referentes ao casamento. Deixa um like, deixa um curtida aí, compartilhe aí, se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo. Tamo junto!